dia, Cascavel, dia 2 de fevereiro, um dia muito especial para Tarobá. Uma semana, um mês especial, um mês de aniversário. Tarobá completando 47 anos de história. E o Primeira Hora hoje está diferente. Saímos dos estúdios e viemos até onde a vida passa todos os dias. Estou aqui ao vivo do Terminal Oeste de Cascavel. Aqui tem trabalhador, aqui tem estudante, aqui tem gente começando o dia. E a Tarobá sempre foi assim, estando onde a vida acontece de verdade. Na edição de hoje a gente vai contar um pouco dessa nossa história, 47 anos, contando grandes fatos da história. Vamos conversar com o compromisso de estar perto de você. É o compromisso da Tarobá valorizando o povo paranaense. E olha, gente, eu não estou sozinho aqui no Terminal Oeste de Cascavel não, viu? Minha amiga Ellen Santos, o Arthur Vitor, que também fazem parte da história dos 47 anos da Tarobá, estão comigo. Bom dia, Ellen. Olá, Fernando. Bom dia para você e a todos. Uma data muito especial, ainda mais para nós que fazemos parte dessa história tão bonita. Porque são 47 anos informando, mostrando o que acontece em Cascavel e toda a nossa região. E é claro que nós não podíamos deixar de comemorar com quem? Com os nossos telespectadores aqui direto do Terminal Oeste. Então você aí de casa que está nos assistindo, quer conhecer a nossa equipe, fazer parte dessa história, corre para cá porque até às 8 horas da manhã nós vamos estar aqui. E tem novidade porque nós preparamos uma série de reportagem e daqui a pouco eu conto os detalhes. Volto com você, Fernando. É isso aí, Ellen Santos. É uma edição especial de 47 anos da Tarobá. Fique com a gente. Olha, nós vamos falar sim da história, vamos conversar com o povo, mas vamos te deixar sempre, como sempre, muito bem informado. E para isso, conto com a ajuda da minha parceira de todos os dias, Nauana Guerra, que também faz parte dos 47 anos da Tarobá. Bom dia, Nauana. Bom dia, Fernando. Isso mesmo, aqui no estúdio também vários destaques aí para vocês que estão nos acompanhando nesta segunda-feira, dia 2 de fevereiro. Carro de luxo invade supermercado no centro de Cascavel. Destaque da Raquel Gomes. Raquel, que traz todos esses detalhes, então, desse acidente que aconteceu na manhã de sábado aqui em Cascavel. Isso mesmo? Isso mesmo, Nauana, bom dia para você, muito bom dia a toda a nossa equipe que está aqui, né, já começando a semana informando o pessoal e um bom dia para todo mundo que está acompanhando a Primeira Hora. Vamos trazer detalhes desse caso que chamou muito a atenção aqui no centro de Cascavel. A gente está nesse momento aqui na rua Minas Gerais e vai contar como tudo isso aconteceu e como esse carro desgovernado invadiu esse estabelecimento em um horário de muito movimento. Já tem câmera de segurança para a gente contar essa história, então todos os detalhes do Primeira Hora durante a nossa programação aqui. Então, daqui a pouco a Raquel traz esse e outros detalhes aqui na edição do Primeira Hora. Em Toledo, o PRF apreende van com cerca de 75 mil maços de cigarros contrabandeados. Jovem morre em acidente na BR-369, próximo a Ubiratã. Mais um acidente grave nessa rodovia. Na previsão do tempo, instabilidade em todo o Paraná nesta segunda-feira. Tudo isso e muito mais a partir de agora no seu Primeira Hora. Olá, bom dia mais uma vez para você que está conosco nesta segunda-feira, dia 2 de fevereiro. Segunda-feira histórica para Tarobá. Ontem, dia 1º de fevereiro, a Tarobá completou 47 anos de história. É porque ela nasceu lá em 1979. Dia 1º de fevereiro, a TV Tarobá entrava pela primeira vez no ar. A gente vai contar ao longo desta edição um pouco mais dessa história de companheirismo. E para isso, nada melhor do que sair um pouco do estúdio e vir para perto de quem a gente faz. A gente faz tudo isso por você. E nós estamos aqui ao vivo no Terminal Oeste de Cascavel, porque aqui as pessoas chegam, saem, se encontram, se despedem.
E a Tarobá fez e continua fazendo isso ao longo de 47 anos. Inclusive, falando de encontros, encontrei a Eliane aqui no Terminal Oeste. Bom dia, Eliane. Você é de Cascavel, mora onde? Moro no bairro Neva, Mora no Neva, tá aqui no terminal trabalhando, tá indo para onde? indo para o trabalho. Faz o que, Eliane? Sou cuidadora de idosos. Que legal, Eliane. E tem um pouquinho de história com a Tarobá? Tenho. Inclusive, tem um primo que trabalha com vocês. Sério? Já bota quem que é? Quem é? Richard Guilherme. O Richard Guilherme, nosso editor Richard. Que legal, Eliane. Eu uso você como exemplo agora, mas para dizer que nesses 47 anos, gente, o aniversário da Tarobá, mas muito mais do que nós comemorarmos o aniversário é comemorar essa parceria da Tarobá com a população de Cascavel, do oeste do Paraná, sempre deixando vocês bem informados. É um orgulho para nós, tá? Fazer parte da vida de vocês. Ótimo trabalho, obrigado por participar. De nada. Ok, obrigada. Um pouquinho envergonhada, obrigado, viu? Mas corajosa, topou a participação aqui. E olha, gente, Terminal Oeste começando a ficar um pouco mais movimentado na manhã desta segunda-feira, dia 2 de fevereiro. Gente, falei para vocês, né, do aniversário da Tarobá, fazendo 47 anos. Nós temos algumas imagens aí que mostram um pouco dessa trajetória. Então, como eu disse, a Tarobá, ela entra no ar pela primeira vez no dia 1º de fevereiro de 1979. Naquela época, né, fazendo ali história já como uma das maiores emissoras do interior do Paraná e uma das maiores do Brasil. Ao longo de 5 décadas, meus amigos, a Tarobá, ela registrou momentos históricos. Por exemplo, o adeus às 7 quedas, ali na região de Guaíra, a construção da Itaipu, a integração do Brasil e Argentina pela Ponte da Fraternidade. Tivemos na história momentos felizes, momentos tristes, momentos preocupantes como rebeliões. Recentemente o voo, né, da Voipés 2283 que caiu, matando várias pessoas. Enfim, fatos alegres, fatos tristes, históricos, que fizeram parte da TV Tarobá. Essa TV que você conhece, confia há 47 anos. E olha, tem muita gente para fazer tudo isso que às vezes você nunca viu. Tá por trás de tudo, tá por trás das câmeras. Alguns à frente, né, dando a cara, mas representando uma equipe gigantesca que está aqui todos os dias para levar a melhor informação para você. Temos aí repórteres cinematográficos, produtores, editores, coordenadores, o pessoal que está no switcher agora, controlando o meu áudio, controlando os cortes, as imagens que passam no ar. O Jefferson Pupil, nosso gerente de jornalismo, tanta pessoa que acorda cedinho para levar o melhor para você aí de casa. Há 1 ano e meio, mais ou menos, em agosto de 2024, a Tarobá passou por uma mudança de marca. Vocês estão vendo, né, o novo T, a nova logo da Tarobá, para reforçar a força da nossa terra. E esse tem o significado da Tarobá, reforçando a nossa terra, a nossa gente. Mas eu vou falar bastante ainda ao longo dessa edição especial de 47 anos aqui ao vivo do Terminal Oeste de Cascavel. Agora eu vou passar a bola para minha amiga Nauana Guerra, que está ao vivo dos estúdios da Tarobá. Nauana, contigo. Seguimos por aqui, 6 horas e 39 minutos. Daqui a pouco a gente volta com o Fernando Lopes, mas agora a gente traz detalhes de um acidente impressionante no centro de Cascavel. Um carro invadiu um supermercado na rua Minas Gerais, atingindo clientes. Raquel Gomes está ao vivo e conta pra gente qual é o estado de saúde das vítimas. Olha, Nau, as informações que a gente recebeu até o momento são de que elas tiveram ferimentos leves e passam bem. Apesar do susto, passam bem. Inclusive, a criança de 9 anos que estava por aqui também foi atingida pelo carro.
disse que não precisava, recusou encaminhamento, né? A idosa de 90 anos também chegou a receber esse atendimento aqui no local e as duas passam bem apesar desse susto. A gente está exatamente onde isso aconteceu. Esse carro desgovernado que passava aqui pelo estacionamento desse supermercado aqui na rua Minas Gerais, que como cascavelense sabe é uma das vias mais movimentadas de Cascavel, principalmente no horário de pico. Andando aqui a gente pode perceber o resultado de tudo isso que aconteceu. Dá para perceber as marcas do veículo nessa parte aqui e claro que por aqui o vidro ainda não foi reposto, continua com essa parte de tatame, mas o susto de quem estava por aqui foi muito grande. As câmeras de segurança mostram, conforme a gente pode ver aí, esse susto da hora, né? Outros clientes estavam aqui, mas pelo que dá para perceber, estava apenas essa criança de 9 anos, próxima aqui a essa porta, e a idosa de 90 anos, que também estava próxima à porta, mas ela estava fazendo as compras bem tranquila, em mais um dia comum, quando esse carro desgovernado invadiu esse estabelecimento. Como a gente disse, tanto a criança de 9 anos quanto a idosa de 90 anos passam bem, mas o susto de quem estava por aqui foi muito grande, porque testemunhas informaram que isso podia ter sido ainda pior, a situação por aqui poderia ter sido ainda pior, porque era um horário de muito movimento, um estabelecimento muito movimentado nessa galeria aqui na rua Minas Gerais. Apesar do susto, portanto, todos estão bem, né? Ninguém ficou gravemente ferido nessa situação, a idosa apenas recebeu esse atendimento e por aqui os danos materiais desse estabelecimento, vai ter que repor a porta de vidro, pelo menos isso está tudo certo, né? O que importa mesmo é que ninguém mais ficou ferido e apesar do horário de pico do movimento no local, apenas essas duas pessoas que chegaram a ser atingidas, a idosa principalmente foi atingida por uma parte ali da estrutura do supermercado, que na verdade foi derrubada em cima dela, essa idosa de 90 anos que apesar do susto também passa bem. Um horário muito movimentado por aqui na rua Minas Gerais, a gente sabe como que é o movimento e apesar de tudo, todos passam bem, é bom a gente poder trazer essa informação, mas o susto por aqui foi grande, pelo que a gente pode perceber aqui também, não, dá para imaginar como que foi, viu? Como a Raquel destacou, pessoal, pelas imagens impressionantes, realmente, a ótima notícia é que foram apenas danos materiais. As pessoas tiveram ferimentos leves, ninguém teve ferimentos mais graves, porque pelas imagens a gente percebe o susto de todo mundo que estava lá, o mercado super movimentado na hora do acidente, várias pessoas próximas ali, né, aonde o carro realmente invadiu e realmente é isso. Então, ficar feliz com essa notícia aí de pessoas com ferimentos leves, apenas danos materiais aí, que ao longo dos dias, né, tudo se resolva. Obrigada, Raquel. Daqui a pouco a Raquel volta aí com mais informações aqui no Primeira Hora. Hoje, programa aí em comemoração ao aniversário de 47 anos da TV. Daqui a pouco a gente volta, então, lá para o terminal com o Fernando Lopes, mas agora eu quero falar sobre água. A água é vida e cada gota precisa ser bem aproveitada. A BioHanus trabalha com biotecnologia natural, transformando o seu solo em um reservatório vivo com mais carbono, mais porosidade e mais retenção de água. A BioHanus desenvolve soluções para o meio ambiente, eliminando os odores causados por resíduos agropecuários e industriais, melhorando a qualidade de vida e o bem-estar humano e animal. Entre em contato e conheça os produtos da BioHanus Biotecnologia. Com o avanço da inteligência artificial, aumenta também a preocupação com conteúdos políticos falsos criados com essa tecnologia. Ainda mais esse ano, que é ano de eleição. Vídeos ou áudios realistas de uma pessoa dizendo ou fazendo algo que nunca falou ou aconteceu. Notícias falsas com linguagem jornalística convincente. Esses são alguns exemplos do uso indevido da inteligência artificial. Agora imagine o que pode acontecer em ano de eleição. Eu acredito que essa eleição desse ano vai ser mais difícil do que as que passaram. Porque a tecnologia ela ajuda de um modo e às vezes atrapalha de outro. Para os especialistas, o eleitor terá que ficar muito mais atento. As ferramentas de clonagem, tanto de voz quanto de imagem, elas estão beirando a perfeição, principalmente em poucos segundos. O que a gente pode fazer é informar as pessoas sobre isso, principalmente com os mais velhos. Só no ano passado foram registrados quase 300 casos de uso político dessa tecnologia. Mais da metade dessas postagens eram críticas ou faziam ataques a rivais. 42% apoiavam pautas e políticos e 3% tinham como objetivo aplicar golpes. Entre os principais alvos estão o presidente Lula e políticos da família Bolsonaro. Ele falou: Flávio, pede pro pessoal apertar o botão de seguir embaixo da foto para participar do abaixo-assinado. Se eu não estou enganado, companheiro,
Hoje era o dia em que você ia mandar o meu Pix. A vítima mais recente foi a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann. Um áudio que simula a voz dela pedindo dinheiro para a campanha circulou pelo WhatsApp essa semana. Aqui quem fala é a Gleisi Hoffmann, presidenta do Partido dos Trabalhadores. Estou enviando esse áudio para avisar que você já pode doar para a campanha do Lula. O PT desmentiu a fake news que usou de maneira fraudulenta a voz de Gleisi para pedir doações em nome do partido. Em nota, afirmou que o episódio é mais uma demonstração grave de como o uso irresponsável e criminoso da inteligência artificial cria um ambiente propício para golpes, desinformação e ataques à democracia. E ainda reforçou a urgência da regulamentação das plataformas digitais e do uso da IA para proteger a sociedade. O desafio é grande e a Justiça Eleitoral ainda não definiu todas as regras sobre o uso da inteligência artificial nas campanhas deste ano. 3 audiências públicas foram marcadas a partir da semana que vem pelo TSE para discutir o tema com a sociedade. Somente depois dos debates é que o tribunal vai divulgar as normas que serão adotadas. A velocidade que nós vamos ter de produção de conteúdo falso é muito grande. Então, além de dizer as regras, a gente tem que ter uma velocidade de auditoria, de monitoria, de pedido de retirada do conteúdo do ar para os provedores, para as big techs e etc. Essa regra desse ecossistema precisa estar bem fechada. Cerca de 75 mil maços de cigarros contrabandeados foram apreendidos na manhã deste domingo em Toledo. A carga estava em uma van que foi abandonada pelo motorista durante uma ação conjunta da Polícia Rodoviária Federal com a Polícia Militar. As equipes patrulhavam a zona rural quando perceberam o veículo entrando em uma estrada de chão. Ao notar a aproximação da viatura, o condutor fugiu a pé por uma propriedade rural e não foi localizado. A van estava completamente carregada com cigarros de origem estrangeira. O veículo e a mercadoria foram encaminhados à Receita Federal de Cascavel. Você já parou para pensar o que é acolher de verdade? Uma família na hora da despedida? Na SAF, eles cuidam de tudo para você. E esse cuidado conta com uma cerimônia. Vamos ver agora como eles transformam respeito e sensibilidade em uma homenagem à vida de quem partiu. E a gente meio que é abraçado por todas essas histórias que a gente vive dentro da SAF, aqui dentro desse trabalho que a gente realiza. Significa honrar a memória das pessoas que partiram, né? E trazer para as famílias o conforto que elas precisam nesse momento. Eu quero que, ao final de tudo, a família diga, poxa, nos sentimos de fato acolhidos. Posso dizer que a SAF é realmente a mão amiga da sua família. Isso aí, SAF, a mão amiga da sua família. 6 horas e 48 minutos, um grave acidente na BR-369 deixou uma pessoa morta e 4 feridas na tarde de sábado em Ubiratã, no oeste do Paraná. A batida aconteceu no quilômetro 423 da rodovia e envolveu um carro e 2 caminhões. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o automóvel seguia no sentido Cascavel-Campo Mourão quando bateu de frente com um caminhão que via no sentido contrário. Com o impacto, o carro rodou na pista e ainda colidiu de frente com outro caminhão. A motorista do veículo, uma jovem entre 20 e 25 anos, morreu no local. O carro chegou a pegar fogo e os ocupantes foram retirados por pessoas que passavam pela rodovia antes que as chamas se espalhassem. 4 pessoas ficaram gravemente feridas. Uma delas precisou ser entubada e foi levada em estado grave ao hospital. 2 vítimas foram socorridas com o apoio de helicóptero e outra teve ferimentos mais leves. O motorista de um dos caminhões não se feriu. Seguimos por aqui e agora a gente retorna com o Fernando Lopes, que está ao vivo no Terminal Oeste aqui de Cascavel e traz mais detalhes direto de lá. Fernando. Nauana, terminal aqui já bastante movimentado, assim como a Tarobá, né? Não para de se movimentar há 47 anos. Nossos telespectadores do PH sempre estão nos assistindo, tomando aquele cafezinho, ficando bem informado. E, gente, não dá para ficar sem café aqui no terminal também. Ó, e aliás, que delícia de café com leite. Sabe quem preparou para mim? Wagner Dias. Bom dia, meu cara. Bom dia, tudo bem? Trabalha no terminal há quanto tempo já, Wagner? Ó, de terminal aí entre os dois, aí uns 22 anos mais ou menos. 22 anos aqui nessa movimentação diária. Movimentação, todo dia.
Conhece um monte de gente. Todo dia trazendo um cafezinho pro povo aí e esquentando o peito do povo. Wagner, para você, qual que é a importância do jornalismo? A Tarobá está aí completando 47 anos. Assim como você serve café todos os dias a gente está aqui para servir a melhor notícia, servir o povo. Para você. Estamos ao vivo no Terminal Oeste, então trazendo detalhes aí, né, sobre o aniversário da Tarobá, que ontem, 1º de fevereiro, completou 47 anos, um novo ciclo aí iniciado, hoje, primeira hora, programa especial. A gente tem imagens aí do início, né, quando realmente a emissora entrou ao ar, e a gente está ao vivo com o Fernando Lopes, lá no Terminal Oeste, que está conversando aí com todos que estão trabalhando, indo para o trabalho, né, Fernando? Isso aí, Nauana. Aliás, eu peço a gentileza, né, e a compreensão dos nossos telespectadores. Como nós estamos fora do estúdio, sinal de internet, a internet pode oscilar um pouco. Mas continuamos por aqui. Vou terminar o bate-papo aqui com o Wagner, que estava falando, na opinião dele, a importância do jornalismo. Wagner. Então, eu todo dia, no caso, escuto a reportagem, né, no rádio, na TV, no caso, né. É o celular também, né, mas é o mais certo, no caso, é o jornalismo ali feito, né, com a pessoa presente, é o rádio e a TV, no caso, né. Mas a notícia tem que ser nua e crua, né, que nem diz o outro. Importante ter emissoras próximas para mostrar os problemas da população? Com certeza, né. É verdade. Isso é uma coisa que no mundo inteiro, no caso, né, tem que ser, né. Wagner, parabéns pelo trabalho, obrigado, tá? Muitos anos ainda aí no trabalho. Ó, cafezinho muito bom, hein? Aprovado, Wagner. Terminal aqui, e como eu disse, para você que está comigo desde o início, não estou sozinho aqui no Terminal Oeste. A minha amiga Ellen Santos está por aqui também. Inclusive a Ellen preparou uma série de reportagens especial que será exibida nesta semana sobre o aniversário da Tarobá. Tem tanta gente que faz parte desta história e tanta história que nós contamos. Ellen Santos, dá uma palhinha pra gente, o que vem por aí? Bom dia. Bom dia para você, Fernando, e a todos. Uma história muito bonita, né? Uma trajetória aqui no oeste do Paraná, porque a Tarobá veio justamente para isso, para ser a voz de milhares de pessoas que gostariam de um jornalismo local. Desde o início, a Tarobá acreditou nisso, acreditou aqui no oeste, ajudou no desenvolvimento, investindo sempre em novas tecnologias, indo atrás das histórias, ouvindo as pessoas diretamente para que elas possam contar a sua história através da Tarobá. Então é um aniversário muito importante, porque quase meia década a Tarobá no ar é a maior afiliada da Band do Brasil, que está no ar desde o início, que foi em 1979, como você contou a história, mas são anos de muitas informações, de notícias que emocionaram, outras que desapontaram, né, pelo contexto, mas a Tarobá sempre indo ouvir a verdade para ouvir todos os lados dessa história. É claro que também ajudou no desenvolvimento de todo o oeste do Paraná, hoje alcançando aí o Brasil inteiro com as suas notícias por meio tanto da televisão quanto da internet, da rádio também, porque a Tarobá é digital e cada vez se aprofundando, se inovando para que as pessoas possam ter a melhor informação. A gente está aqui no terminal também, Fernando, é muito gratificante ver o quanto as pessoas gostam de falar da história da Tarobá, porque muitos consideram ela como uma emissora amiga, porque chegam em casa ali, ó, vão sair antes do trabalho, ligam, assistem o Primeira Hora, chega, assiste o Jornal Tarobá Primeira Edição, logo vem o Esporte, o Tempo Quente, o Vitrine, depois o Brasil Urgente, o Jornal Tarobá Segunda Edição, ou seja, a Tarobá tem mais de 7 horas de programação ao vivo todos os dias e 10 no fim de semana dos programas de entretenimento. Então é muita informação todos os dias e isso é feito por pessoas, né? As nossas equipes estão sempre aí se inovando, indo em busca da verdade para que a gente possa levar sempre o melhor conteúdo. A família Mufato tem estado à frente da TV Tarobá há muito tempo, ou seja, há 39 anos, e acreditou na força da comunicação local. Nós conversamos com o seu Eduardo, que é o empresário e dono da emissora, e ele falou um pouquinho dessa história muito bonita e que a gente espera
que venham muitos anos pela frente. Vamos conferir. Falar de Tarobá e falar de família, eu acho que tem que falar desde os princípios, né? Eu acho que quando minha família chegou aqui, meu pai, minha mãe, meus tios, meus avós, quando vieram aqui para a região, vieram para empreender, vieram para fazer dessa região uma região referência, e como ela é, né? Eu acho que a região oeste, Cascavel, hoje é referência a nível nacional e mundial, né? E eu acho que esse Yatarobá tem um papel escrito nessa história, né? É um papel escrito com letras garrafais aqui na história da região, na história de Cascavel. Desde há 47 anos aqui, é uma vida, e uma vida bonita, né? Escrito com capítulos bonitos, participando da sociedade, participando do desenvolvimento da região. Eu acho que para mim e para Tarobá é um motivo de muita alegria, né? Poder estar comemorando todo esse tempo, né? Uma jornada que começou a ser construída lá atrás, com muito trabalho de todos, com muita dedicação de todos, e cada dia fazendo um jornalismo sério, informativo, né? Programas que trazem benefícios para a região. Uma história muito bonita realmente, uma trajetória que ainda tem muito chão pela frente, mas que a Tarobá vem sempre se inovando. E é uma data muito importante e isso merecia algo especial. A nossa equipe preparou uma série de reportagens contando desde o início como a Tarobá começou, quais os equipamentos, como era o jornalismo lá em 1979 até os dias de hoje, a mudança da marca, pessoas que nos assistem todos os dias, que nós fomos até a casa dos telespectadores, ou seja, são 3 episódios que começam a partir de hoje. E você aí de casa, que faz parte da nossa rotina, que faz parte da vida da Tarobá, está convidado a assistir o Jornal Tarobá, primeira edição, a partir do meio-dia. E Fernando Lopes, a gente está aqui no Terminal Oeste, conversando com os nossos telespectadores. Eu sei que você já tomou o seu cafezinho. Eu ainda não tomei, mas já ganhei vários abraços, conversas aqui. Eu e o Arthur vamos continuar por aqui também. E esperando o pessoal para que venha aqui para poder conhecer um pouquinho de perto a história da Tarobá. 47 anos que eu tenho muito orgulho em fazer parte. Volto com você, Fernando. É isso aí, Ellen. A Tarobá, ela não fala do oeste do Paraná de fora. Ela está aqui, ela vive o oeste paranaense e realmente dá orgulho de fazer parte dessa história. E a gente está perto, nós gostamos de estar perto. Por falar em estar perto, olha aqui o povo que vai embarcar no ônibus agora. Estamos aqui no Terminal Oeste curtindo, acompanhando o dia a dia, a movimentação. E é isso, a Tarobá é movimento, a Tarobá é povo, a Tarobá está em cima do fato, da notícia, a Tarobá está com você há 47 anos. Nós vamos para um rápido intervalo, já já voltamos com mais informações e mais histórias desse aniversário da Tarobá. Segunda-feira, 2 de fevereiro, PH está de volta celebrando os 47 anos da nossa Tarobá. 47 anos de muita história, de um jeito diferente. A gente veio ao vivo aqui até o Terminal Oeste de Cascavel, onde a vida passa, onde a vida está em movimento. E assim a Tarobá está há 47 anos. Estamos falando de serviço da Tarobá é levar informação para você. Mas estamos em um local de um serviço importantíssimo também, que é o transporte público. Por isso convidamos a Larissa Boing, ela que é diretora de transportes da Transitar. Obrigado pela presença, Larissa, para falar sobre esse serviço tão importante para a população. Vamos falar de preço, que é sempre uma dúvida. E aí, será que a tarifa vai ser mantida ou não? Bom dia, e aí?
Bom dia, primeiramente quero parabenizar a TV Tarobá pelos seus 47 anos e falar então de transporte coletivo, né, desse serviço essencial que leva diariamente aí mais de 60 mil pessoas todos os dias para suas atividades econômicas e de lazer. Desde que o município passou então a subsidiar esse serviço em abril de 2020, mudou um pouquinho essa dinâmica de reajuste de tarifa. Anualmente, as empresas solicitavam o reajuste com base nos custos que teriam anualmente. E esse custo, como vem sendo subsidiado no município, vem sendo coberto, então a diferença entre o custo e a receita que é obtida, o município vem conseguindo manter uma tarifa pública desde 2023 a R$ 4,65. E por hora não há nenhuma previsão de reajuste desse valor que é cobrado dos passageiros. Sobre a nova licitação do transporte público, uma novela que a gente vem acompanhando também, há alguma novidade? Esse é o nosso principal projeto para o transporte, porque essa licitação é o que nos dá condição de trazer melhorias, de fazer substituição da frota e, infelizmente, desde dezembro de 2024, esse processo está suspenso no Tribunal de Contas. O que não impede também que internamente a gente já venha estudando em alguns outros pontos, em alguns outros ajustes que serão necessários a partir do momento que esse processo for liberado pelo tribunal. Larissa, você que trabalha já há tantos anos no modal transporte coletivo, como que você enxerga os últimos anos? Porque tem motorista de aplicativo, aplicativos crescendo, as pessoas tendo acesso a carros. É um modal que ainda se mantém, perdeu força? Qual que é a tua avaliação? Com certeza, ao longo dos anos, ao longo do tempo, o serviço ele foi perdendo passageiros para essas outras modalidades de transporte, principalmente para o transporte por aplicativo, que acaba sendo um concorrente mais próximo do transporte coletivo. E essa perda, né, de qualidade no serviço, em função também desse processo que há muito tempo a gente vem trabalhando, está suspenso os contratos atuais vigentes há muitos anos, essa perda na qualidade também afasta passageiros. Embora aos domingos a demanda tenha aumentado de uma forma bem significativa com a gratuidade. Então, por mais que o serviço não esteja nos patamares que nós desejamos, ele ainda atende às necessidades da população e a gente percebe que quando ele é oferecido a custo zero, isso atrai demanda e os passageiros se utilizam dele. Essas políticas públicas, incentivos são bem-vindos, são bem vistos pela população. Com certeza, é um caminho sem volta. Antes da pandemia, praticamente 4, 5 municípios subsidiavam seus sistemas. Agora é uma realidade em mais de centenas de municípios, de alguma forma, ou tarifa zero parcial, como é o nosso caso aos domingos, ou integral, né, em todos os dias da semana. Então é uma política pública que não tem como voltar e que de fato traz como benefícios o próprio desenvolvimento econômico, o acesso à saúde, à educação. Então é uma política que ela precisa ser perene. Até mesmo, falando dessas políticas, pensando assim, o município está subsidiando, está pagando para que as pessoas andem de ônibus, mas em contrapartida, menos carros, menos acidentes, esse é o olhar? Com certeza, esses são os custos indiretos que acabam sendo reduzidos em função de um serviço de transporte coletivo. São essas externalidades que muitas vezes não são computadas quando a gente pensa só no transporte coletivo. Mas mais transporte coletivo, como você disse, são menos carros circulando nas vias, menos poluição, são menos acidentes. Então é um ciclo virtuoso quando as pessoas optam por esse serviço. Perfeito. Larissa, muito obrigado. Obrigado pela entrevista. Tá, então, bom, fatos agora. Então a tarifa deve se manter a R$ 4,65. Ainda não há muitas novidades sobre a nova licitação do transporte público. A gente segue acompanhando. Agora saiu um solzinho agradável aqui. E por falar em sol, vamos de previsão do tempo? Vamos trazer os detalhes, então, da previsão para esta segunda e essa semana aqui no estado do Paraná. A formação de um sistema de baixa pressão nas proximidades do Paraguai manterá o tempo instável em todo o estado nesta segunda-feira. O dia amanhece com maior cobertura de nuvens em grande parte do estado e, a partir do período da tarde, as instabilidades tendem a se intensificar com pancadas de chuvas isoladas acompanhadas de descargas elétricas que pontualmente
poderão evoluir aí para tempestades localizadas com chuva intensa, alta incidência de raios e fortes rajadas de vento. Então, alerta para esta segunda-feira em todo o Paraná. Em relação às temperaturas máximas, poderão se aproximar dos 30 graus, com destaques para a região oeste e sudoeste, onde os termômetros poderão ultrapassar essa marca. A gente tem o nosso mapa aqui, a gente percebe essa instabilidade sobre todo o estado do Paraná. Em alguns pontos, essa instabilidade está um pouco mais forte, né? Região de Umuarama, Londrina, então deve chover com mais intensidade. Nas demais regiões, é aquela chuva típica de verão. Ela pode vir a qualquer momento do dia, principalmente no período da tarde, onde as temperaturas estão mais altas. E sim, podem vir acompanhadas então aí de ventos fortes, granizo, enfim, chuva forte em um curto espaço de tempo. Em relação às temperaturas, a gente tem também aqui então um destaque para algumas cidades. Cascavel, mínima de 20 com máxima de 27. Francisco Beltrão, mínima de 17 com máxima de 29. Umuarama, mínima de 21 com máxima de 28. Guarapuava, mínima de 16 com máxima de 25. E Foz do Iguaçu, mínima de 22 com máxima de 31. A gente percebe essa instabilidade predominando em todas as regiões paranaenses, com máximas aí próximas, né, à casa dos 30 graus ou até mesmo acima, como Foz do Iguaçu, já bem típica por lá por conta do calor intenso. E a gente tem também imagens ao vivo agora de Cascavel para mostrar para vocês aí como está o amanhecer desta segunda-feira. Um pouco de nebulosidade, como o Fernando Lopes comentou, né? Há pouco o sol tinha aparecido com mais intensidade, mas agora, no momento, a gente percebe aí algumas nuvens no céu aqui de Cascavel. Falando um pouquinho sobre a semana, amanhã, terça-feira, o tempo segue instável, inclusive com as chances elevadas para a ocorrência de fortes tempestades isoladas. Então a gente percebe aí que essa instabilidade com essa previsão de tempestade segue ao longo da semana. As temperaturas máximas tenderão a ficar amenas nas áreas centrais, sul e leste do estado. Apenas em municípios das faixas norte e oeste, as máximas se aproximarão dos 28 e 30 graus. Já é bem típico aqui da nossa região realmente esse calor. E ainda falando sobre o tempo, fevereiro de 2026 promete dias abafados e pancadas de chuva típicas de verão. Quem chega ao vivo é a Raquel Gomes com os detalhes então da previsão do tempo para o mês. Raquel. Exatamente, Nau, para a gente contextualizar o pessoal e preparar para esse fevereiro que está só começando. O que acontece? Em dezembro e em janeiro, a gente teve a influência do Laninha no estado do Paraná. E o Laninha era o responsável por bagunçar tudo o tempo e deixar aquelas chuvas mais irregulares, que o CIMEPAR sempre chama, né? Que são aquelas chuvas que às vezes parece que chega numa região, o tempo fecha, mas na verdade não chove tanto assim. Agora, com a chegada de fevereiro, a gente tem o Laninha dando espaço para uma chuva mais regular e para de influenciar tanto na nossa região, no estado do Paraná como um todo. Por isso que o mês de fevereiro promete ainda ser quente, mas não tão quente assim como a gente teve o verão de dezembro, o verão em janeiro. O verão de fevereiro promete um pouquinho mais tranquilo para o paranaense. O calor continua, sim, e principalmente aquele tempo mais abafado. Por quê? A umidade também continua alta, segue alta no nosso estado, deve dar as caras durante todo o mês de fevereiro. E com a umidade alta, a temperatura também alta, consequentemente o tempo fica mais abafado, sim. A diferença é que agora em fevereiro a gente começa a perceber que, apesar do calor continuar, ele vai dar uma pequena amenizada, que a gente tem, por exemplo, para hoje, né, previsão de máxima aí na casa dos 27, 28 graus. E aí a gente percebe também uma chuva mais regular, o tempo fechando, a chuva chegando, indo embora. A gente vai poder ver isso de uma forma mais regular, bem diferente do que a gente registrou em dezembro e em janeiro, quando o tempo fechava, às vezes chovia num bairro, não chovia no outro. Isso promete mudar, pelo menos com a chegada de fevereiro e essa diminuição da influência do Laninha no estado do Paraná. Nesse momento em Cascavel, estamos com 17 graus, temperatura promete chegar aí pertinho dos 30 durante o período da tarde. E o tempo tá assim, ó, viu? Algumas nuvens, a gente percebe por aqui, mas apesar dessas nuvens, a previsão é que a gente tenha uma manhã com um pouquinho mais de sol e à tarde a chuva pode chegar. Daquele jeito também que a gente já conhece, né? Finalzinho da tarde, chuva chegando, dando as caras aí, ainda de uma forma um pouquinho mais irregular, mas durante o mês de fevereiro a gente vai ter isso. Chuvas mais regulares, temperaturas consequentemente mais regulares, mas não tem jeito, né, Nau? Verão continua e sim, teremos ainda o calor dando as caras também no estado do Paraná, né? Volto com você.
Isso mesmo, Raquel. E essa chuva aí, que já é bem típica aqui do nosso verão, né, aqui no estado do Paraná, é isso mesmo, amanhece, calor já no início da manhã, durante o dia, às vezes, muita nebulosidade e no finalzinho do dia, aquela chuva típica que vem realmente, muitas vezes, de forte intensidade em um curto espaço de tempo, acompanhada de trovoadas, raios, ventos fortes. Quem é do Paraná, quem é da região sul, já sabe, já conhece que realmente, né, na estação do verão, isso é muito comum acontecer. Raquel, obrigada pelas dicas. A gente vê agora imagens ao vivo de Cascavel, então nesse momento 17 graus e a gente percebe aí bastante nebulosidade nesse início de manhã. A gente segue então com Primeira Hora, pessoal. Você já pensou se você pudesse fazer mercado todo dia com preço baixo? No Max Atacadista, isso é uma realidade. Lá você encontra tudo o que você precisa e gasta pouquíssimo. É preço de atacado para você fazer as compras do mês e também do dia a dia. Dá uma olhada nas ofertas. Esperando uma promoção para economizar? Que promoção o quê? No Max tem preço baixo todo dia, não é, meu rapaz? É sim. Então, corre pro Max. Filé de Sassamillar, R$13,97 o quilo. Posta de tilápia, cevale 800 gramas, R$19,97. Açúcar 5 quilos a partir de R$11,89. Toddy 700 gramas, R$15,39. Batata Uai 2 quilos, R$18,90. Papel Clarice com 16 rolos, R$17,88. Max é o gigante do preço baixo. Preço baixo todo dia é no Max Atacadista. Se eu fosse você, já iria lá aproveitar. 7h14, mais de 800 mil trabalhadores demitidos que estavam com o fundo de garantia retido porque aderiram ao saque aniversário poderão retirar o dinheiro. São quase 4 bilhões de reais. Um dinheiro que vai chegar em boa hora para o Robert. Ele aderiu ao saque aniversário do FGTS em 2022 e foi demitido no final de 2023. Só agora ele vai conseguir sacar o restante da rescisão que estava no fundo de garantia. Vai evitar que a gente mexa, entre aspas, no salário, né? E mesmo assim ele já está comprometido. Vai um pouquinho para a luz, um pouquinho para as crianças, um pouquinho para casa. O Ministério do Trabalho inicia na segunda-feira a liberação de quase 4 bilhões de reais retidos em contas do FGTS. É a segunda parcela dos recursos de trabalhadores demitidos entre janeiro de 2020 e dezembro do ano passado, que estavam com o dinheiro bloqueado porque tinham optado pelo saque aniversário. No mês passado, o valor foi creditado para quem tinha até R$ 1.800 para receber. Agora, serão depositados os saldos maiores. A medida segue até 12 de fevereiro e pode beneficiar mais de 800 mil trabalhadores demitidos sem justa causa ou que tiveram contrato suspenso. Valores do FGTS usados como garantia para empréstimos permanecem retidos. Esse saque ele vai acontecer automaticamente. Vai cair na conta bancária que o funcionário inscreveu no aplicativo do FGTS. Agora, quem não tiver essa conta cadastrada no aplicativo, consegue levantar esse valor numa agência da Caixa Econômica Federal ou numa caixa lotérica, no autoatendimento da Caixa. Seguindo por aqui, agora é hora de conferir o recado das lojas Mânica. O mês do carnaval chegou e a Rede Mânica Móveis Eletros traz para você a maior folia de ofertas do Brasil. Essa semana você vai comprar tudo para sua casa e pagar em 10 vezes sem juros no carnezinho no preço da etiqueta. Guarda-roupas, cozinhas, estofados, colchões, refrigeradores, fogões, lavadoras, eletroeletrônicos, é tudo em 10 pagamentos sem juros no preço da etiqueta. Corra e aproveite, vem pra cá! Isso mesmo, preços incríveis e lembrando que aqui em Cascavel são 4 lojas Mânicas aí para você aproveitar esses super descontos. Seguimos com o nosso Primeira Hora e agora a gente volta ao vivo com o Fernando Lopes, que está no Terminal Oeste de Cascavel hoje. Está por lá conhecendo e conversando com muitas pessoas, né, Fernando? Isso aí, já tô como os usuários do transporte público, viu, Nauana? Enquanto você não me chama, eu tenho que sentar aqui, né, esperar a minha hora chegar. Bom, sabe quem eu conheci agora aqui? A dona Dorvalina, uma gaúcha que há 25 anos, 25 em Cascavel? 25 em Cascavel. E não volta mais? Não volto mais. Eu amo Cascavel. Cascavel é bom demais, né? Bom demais, bom demais. Eu amo minha cidade. A senhora falou para mim que mora no Alto Alegre e está indo trabalhar onde?
Eu trabalho com a Patrícia ali na FAG, nos condomínios da FAG. Senhora mãe, avó? Sou mãe, avó, bisavó. Eita, família grande. Família grande, graças Todos a Deus. aqui em Cascavel? Todos aqui em Cascavel. Tem só 2 que é de Foz do Iguaçu. O resto é tudo aqui. Mas tudo do oeste do Paraná. Tudo oeste do Paraná. Dona Dorvalina estava me falando que ela gosta muito do programa do Batata, assiste Tarobá, quando dá tempo, né? Porque vida corrida, ó. Vida corrida. Agora, quando eu tô de férias, todos os dias eu tô na Tarobá. Ô, bênção. Na opinião da senhora, qual é a importância do jornalismo, da televisão, do rádio, estar perto da população, ouvindo e ajudando a resolver problemas? Ajudando a resolver problemas, ajudando a resolver, aconselhando pelo bem das pessoas. Eu acho que é isso aí. A senhora me falou que até teve asfalto, que vocês brigaram no bairro. Asfalto, teve buraco na frente da minha casa, na frente da casa vizinha. Foi a resolver, tudo a resolver. Chegou o ônibus? Chegou o Paulo Godoy. Bom trabalho para você. Obrigado igualmente, para você também, tudo de bom, tá? Tudo de bom para você. Continua assistindo a Tarobá, tá? Opa, que tá bom. Um abração para você, tá? Tchau, tchau. Tudo de bom, Bom trabalho. É pela Dona Dorvalina e por tantos outros cascavelenses e paranaenses que a gente está aqui todos os dias com vocês. Que gostoso, né? Que gostoso ouvir isso. Tá ela ali, ó, embarcando, outras pessoas também. E com essa imagem, tchau, Dona Dorvalina, tchau, bom trabalho. De Cascavel. Eu vou conversar ao vivo com o presidente da Câmara, Tiago Almeida. Bom dia para você que está chegando agora aqui na Tarobá. Nós estamos ao vivo no programa de hoje do Terminal Oeste de Cascavel para celebrar esse mês de aniversário, Tarobá completando 47 anos. Nesta segunda-feira, dia 2 de fevereiro, voltam as sessões na Câmara de Vereadores de Cascavel. E eu converso ao vivo agora com Tiago Almeida, vereador, presidente da Câmara. Bom dia, Tiago. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que estão aqui nos assistindo. Obrigado pelo convite, né? E uma boa lembrança aqui no terminal. Pois é, Tiago estava compartilhando conosco que ele já foi cobrador de ônibus, gente. Então, deu uma nostalgia aqui. Quando foi isso? Em que época da sua vida? Olha, vai fazer uns 13 anos atrás. Nem imaginava estar no meio político. Mas claro, né? Como que é que fala? Um bom filho a casa retorna. Mas voltando aqui hoje como presidente. Qual linha você fazia? Fazia Sul-Oeste. Olha só. Eu tenho até motorista até hoje, que é motorista. Eu falava que era meu motorista particular. Bom, presidente, falando das sessões, o retorno dos trabalhos ali na Câmara de Vereadores, como que está a expectativa para esse ano de 2026? Olha, a expectativa é muito boa. Nós temos aí, o ano passado foi um ano muito bom, um ano que aumentou os projetos de lei, indicação, requerimento, isso é importante. Claro que essa nova oxigenação, vários outros vereadores reeleitos e os novos vereadores, então teve um aumento muito significativo. E a expectativa é esse ano também. Mas claro que nós temos toda a trajetória dentro, os protocolos dentro da Câmara Municipal de Cascavel, que é o quê? O projeto é feito o projeto, passa nas comissões, nós temos várias comissões, ECJ, Finanças, e aí depois que vem para a sessão. Como hoje veio aí, nós temos 7 projetos em pautas, retornando, hoje inicia também com a fala do prefeito para falar sobre os projetos de todo o ano. Claro que vai ser um ano eleitoral, um ano também de muito trabalho, não só nosso como do Executivo também, mas nós estamos aí preparados, voltando. Eu só parei ali final de ano, continuei, mas claro que a exceção voltar hoje porque está no regimento. Perfeito. O senhor falou bem, né? Lembrou desse ano eleitoral. E aí tem as fake news, as inteligências artificiais. O povo tem que estar ligado. Olha, a população tem que acompanhar. A população votou para os vereadores, ao prefeito, ao vice-prefeito, aos deputados, para fiscalizar. Então a população tem que estar mais próximo. E é isso que você falou. Nós temos que tomar cuidado hoje com as fake news. Olha, será que essa
página, esse material que mandou, é isso aqui, não é? E investigar a pessoa, quem é o Fernando, quem é o Thiago, quem é o prefeito, quem é o secretário, isso é muito importante. E claro, a população tem que estar próximo. Olha, eu fiz aqui a sessão itinerante, levando para o bairro. Agora a próxima vai ser no interior, para estar mais próximo da população. Sabemos que a população sai cedo, volta de tarde, mas nós precisamos esse envolvimento da população, principalmente na Câmara Municipal de Cascavel, que é a Casa do Povo. Uma das leis que devem ser votadas hoje tem a ver com o ambiente onde nós estamos. Uma proposta sobre a possibilidade de carregar pets nos ônibus, isso? É um projeto do vereador Dr. Lauri, passou em todas as comissões, tenho certeza que deverá passar. É um projeto muito importante e isso, para nós que temos o nosso pet, eu tenho, né? Isso é muito importante. Tenho certeza que vai ser um debate, passou nas comissões e agora é uma discussão, né? Uma discussão entre os 21 vereadores. Eu, sendo o presidente, não voto, mas tem aí uma discussão muito válida, que foi um projeto de lei do vereador Dr. Lauri. Agora, se te convidarem para fazer umas cobranças aí de novo. Não tem problema, né? Precisar trabalhar, nós precisamos, né? Mas claro que isso faz toda a diferença e é uma boa lembrança, né? Olha, faz pouco tempo, então isso fica marcado para a nossa vida. Thiago Almeida, presidente da Câmara de Vereadores de Cascavel, obrigado pela presença. Fernando, obrigado pelo convite. À disposição, um bom ano para vocês também. E parabéns pelos 47 anos. 47 anos de muita história, muito trabalho, dedicação. E vocês que também agradecer essa parceria que nós temos. Vocês sempre estão ali divulgando, mostrando o nosso trabalho. Isso é importante, que quem acompanha é a população. Obrigado, Thiago. Obrigado. Nosso compromisso, mostrar o que está acontecendo. Inclusive, as leis estão sendo debatidas. Então, as sessões retornam hoje, a partir das 9h30 da manhã, ali na Câmara de Vereadores de Cascavel. Volto contigo, Nauana, daqui a pouco eu venho com mais informações aqui, ao vivo do Terminal Oeste de Cascavel. Seguimos por aqui, agora no estúdio, 7h27, e agora é hora do campo aqui no PH. Hora do campo. Oferecimento: Sindicato Rural de Cascavel, o braço forte da família do campo. O ano de 2026 trouxe uma boa notícia para os consumidores. Os preços dos ovos caíram em várias regiões do Brasil. De acordo com o CPEA, em janeiro, o valor dos ovos atingiu o menor patamar para o mês desde 2020. As quedas chegam a 17% em comparação com dezembro e até 27% em relação ao ano passado, após aí o ajuste pela inflação. Esse recuo é reflexo de uma boa oferta nas granjas e do consumo mais baixo no início do ano, quando as famílias aí enfrentam despesas extras. Com o fim das férias e a volta às aulas, o mercado espera que o consumo de ovos aumente e ajude a estabilizar os preços. Além disso, a proximidade da quaresma costuma elevar a demanda, o que pode gerar uma nova alta. A gente segue aqui falando de campo, agora com as cotações. Soja, pessoal, a gente percebe aí, né? A gente fala aqui ao longo da semana e a gente percebe que para o produtor realmente todos, né, esses produtos que a gente traz aqui estão tendo queda nos últimos dias e hoje novamente a soja teve mais R$1 de queda aí, Cascavel, Francisco Beltrão, Campo Mourão e Toledo, estava na semana passada 111 e essa semana a cotação de R$110, Guarapuava 111,70. A gente fala do milho que estava em R$53 a saca. Essa semana iniciamos aí com R$50 a saca para todas as cidades que a gente destaca, Cascavel, Francisco Beltrão, Campo Mourão, Toledo e Guarapuava. Em relação aí, a gente tem também o trigo para destacar para vocês, Cascavel 61, Francisco Beltrão 62, Campo Mourão 61, Toledo 61 e Guarapuava R$62. Em relação aí agora, então a gente traz o arroba do boi, Cascavel R$ 305,34, Francisco Beltrão R$ 326,67, Campo Mourão 320, Toledo 340 e Guarapuava 333,10. A gente percebe essa diferença aí entre as regiões paranaenses. A gente tem também aí o frango, Cascavel R$ 4,41, Jacarezinho R$ 5,09, o Moarama R$ 4,58. Em relação ao suíno, Cascavel R$ 7,06, Francisco Beltrão R$ 7,03, Campo Mourão R$ 8,00, Toledo R$ 6,70 e Guarapuava R$
8,45. Para a gente encerrar, a gente fala aí do litro do leite, Cascavel 2,27, Francisco Beltrão 1,99, Campo Mourão 1,97, Toledo R$2, Guarapuava 2,18. E há anos, né, a gente então não percebia o preço do leite tão baixo como nos últimos tempos. O litro aí sendo pago, então, a menos de R$2 ao produtor. Hora do Campo, todos os dias aqui no Primeira Hora, e hoje Primeira Hora especial aí de aniversário da Tarobá. Ontem completou 47 anos, iniciando esse novo ciclo, hoje dia 2 aí de fevereiro, programa Primeira Hora especial, direto do Terminal Oeste. Fernando Lopes está por lá e traz mais detalhes. Nauana Guerra, durante 47 anos, mudaram as câmeras, mudaram os equipamentos, mudou o jeito de fazer jornalismo de TV, mas não mudou o compromisso da Tarobá de estar perto do povo paranaense. E cá estamos, pertinho do povo, no Terminal Oeste de Cascavel. Quem está comigo aqui é uma queridinha do povo, viu? Ellen Santos, o povo não para de dar abraço nela por aqui. Ô, Ellen! E aí? Vai contigo aí. Olha só, Fernando, horário de pico, muita movimentação aqui no Terminal Oeste. Você está de um lado, eu estou do outro aqui, justamente para a gente conseguir dar essa atenção aos nossos telespectadores. Eu já conheci uma pessoa muito importante aqui que vai conversar ao vivo com a gente para falar um pouquinho da Tarobá, o que mais te marcou assistindo. Uma emissora que hoje completa 47 anos. Bom dia. Bom dia, parabéns para vocês, pelas reportagens e tudo. Eu gosto muito da Tarobá por causa do programa do Batatinha, eu assisto bastante. Assisti sobre a Jasmine, da menina lá, da previsão do tempo, eu gosto quando tem um tempinho, sempre estou assistindo, gosto muito da Tarobá, tem bastante notícias boas. Até de vez em quando eu mando até mensagem para a Tarobá também. Esse dia eu mandei mensagem sobre os mendigos que estavam aqui, dormindo aqui, né, fizeram hotel aqui no terminal. Daí mandei mensagem, fui bem atendida, graças a Deus. Vocês estão de parabéns. A Tarobá atende, então, toda vez que você precisa. A gente está aqui para ouvir a demanda, porque é através de vocês que nós completamos os 47 anos. Parabéns para vocês e que venha mais 47 e muitos mais ainda. Muito obrigada, bom dia para você e obrigado por nos acompanhar. Até mais. Olha só o carinho que nós recebemos aqui no terminal. A Rosana, ela já precisou dos serviços aqui da Tarobá para fazer denúncias, foi muito bem atendida. E é isso mesmo, a Tarobá é feita disso. Para ouvir a demanda da comunidade, a gente vai até o local, verifica o que pode ser feito para que nós possamos ser a voz de quem não tem esse acesso aqui à TV. Mas é muito importante essa interação, esse carinho que os telespectadores têm com a Tarobá, Fernando, porque são aí 47 anos, como nós dissemos, de histórias, de trajeto e que vem muito ainda pela frente. E o pessoal pode contar sempre com a emissora que nós vamos atender sim as demandas. Nauana, agora é com você. Ellen Santos, que está ao vivo também com o Fernando Lopes, direto do Terminal Oeste aqui em Cascavel. Ellen, segue por aí, daqui a pouco volta com mais histórias, ela e o Fernando Lopes. E agora eu tenho uma pergunta para você que está nos acompanhando. Quantas horas por noite você dorme? 1 em cada 5 brasileiros dorme menos de 6. Para alguns, é tempo suficiente. Para outros, a falta de descanso traz impactos para a saúde. Uma boa noite de sono. Daquelas coisas que a gente só entende a importância mesmo é quando falta. E tem faltado para muita gente. Acorda quebrado, né? Se não dorme direito, já viu, né? Você acorda parecendo que tá com peso na cabeça. Dor de cabeça, dá dor nas pernas, o cansaço vem mais cedo. O Wanderson é manobrista, jornada de 12 horas, 2 empregos, quase 5 horas no transporte público. Dormir? 5 horas, 5 e meia de sono. Como é acordar? Bem cansativo. 1 em cada 5 brasileiros que vivem nas capitais do país dorme menos de 6 horas por noite. É o sono de curta duração. Para alguns, é o suficiente. 3, 4 horas. Acordo bem, acordo tranquilo. Se eu durmo demais, eu fico sonolento durante o dia. Mas para a maioria, faltam horas de sono e descanso. E isso tem consequências. É fato, não só o tempo, mas também a qualidade do sono tem uma relação direta com a saúde. Pode impactar outras doenças e até os indicadores de um país inteiro. Porque ela tem mais chances de aumento da pressão arterial,
muitas vezes alterações cardiovasculares como infarto agudo do miocárdio, arritmia, AVC, que é o derrame cerebral. Então veja a importância de se dormir bem. Um sono ruim dá sinais. Alterações de memória, de humor, cansaço, sonolência ao longo do dia. E a privação é mais comum entre as mulheres. A Silvanei sabe bem. Entre trabalho, os 2 filhos e a casa, sobram 2, 3 horas de sono por dia. Seu sonho é dormir a noite inteira? A noite inteira, todas as noites. E poder ter mais tempo para minha família. É um luxo poder dormir até a hora que realmente o corpo fala assim, ó, tô descansado. É a meta. É a meta. É a meta. Um dia, quem sabe, eu chego lá. É isso aí, a meta de muitos brasileiros, e uma noite bem dormida faz total diferença aí no outro dia, né? Com muito mais disposição. A gente faz um intervalo bem rapidinho. No próximo bloco, Tarobá celebra aniversário com corrida de rua. A gente vai trazer aí todos os detalhes. Ellen Santos, inclusive, que participou, vai contar um pouquinho como foi. Eu sei onde ela fica, na casa na montanha. Eu espero que nós a encontremos antes deles. Também espero. Eu tenho que encontrá-la! Já basta! Toda a família Caraçai está atrás de Semere. Pode ir um pouco mais rápido? E o tempo está se esgotando. Preciso chegar logo. Nedin, o que você está fazendo aqui, Senk? Eu vim resgatar a Semere. Eu irei até lá sozinho. Me dê o dinheiro e volte para casa. Vamos? Fique longe. E qual é a sua ideia? Eu não posso arriscar a vida da Semere. É da minha esposa que estamos falando, Nedin. E por que será que ela deu meu número de telefone e não o seu, Senk? Não temos muito tempo. Entre no carro. Hoje, 8h30 da noite. Ei! Shhh. Não foi isso que nós combinamos. Onde está a Semere? Me dê logo esse dinheiro. Ou preferem que eu mate vocês dois? Cruel Istambul. Tá acontecendo alguma coisa por aí. Um tipo novo de zumbi, que é mais forte, mais rápido. Zumbilândia. Atire 2 vezes. Amanhã, 10h20 da noite. Na Band. Deita! Vai pro chão! Um homem é pego 2 vezes pela equipe da Romu, cometendo o mesmo crime. Coincidência ou azar, hein? Quando você me viu, você ficou em choque? Quando você viu que eu te conhecia? E também, um resgate emocionante. Vamos acompanhar todos os detalhes desse salvamento. Hoje, 10h45 da noite. Linha de combate na Band. Ou você passa na faixa, ou você passa na TV. 80% dos atropelamentos ocorrem fora das faixas de pedestres. Seja parte da solução e não da notícia. Uma campanha da Sociedade Toledana por uma cidade melhor. Olá, Cascavel e região. As principais notícias do Brasil e do mundo você acompanha no Jornal da Band, aqui na Tarobá. Informação com responsabilidade e qualidade para você. Te espero. O que você está fazendo aqui, Senk? Eu vim resgatar a Semere. Fique longe. E qual é a sua ideia? Eu não posso arriscar a vida da Semere. Hoje, 8h30 da noite. Me dê o dinheiro. Onde está a Semere? Cruel Istambul. Segunda-feira, 2 de fevereiro, que tal começar aí um mês em busca de um novo emprego? A Agência do Trabalhador de Cascavel tem mais de 1.000 vagas de emprego em diversas áreas de atuação. E o Primeira Hora separou aqui, então, algumas oportunidades para você que nos acompanha. Analista de negócio, balconista de crediário, caseiro, classificador de grãos e jardineiro. Lembrando que essas são algumas aí das vagas que vocês encontram na Rua Paraná, número 3.648, bem no centro aqui da cidade, segunda a sexta-feira das 8 às 16h30, lembrando que é preciso levar documento com foto. Em Toledo também tem oportunidade de emprego, por lá também são mais de 1.000 vagas aí e a gente separou algumas. Atendente de padaria,
cozinheiro industrial, nutricionista, orientador fisiocorporal, tratorista agrícola. Em Toledo, Rua São João, 6.487, no centro da cidade, por lá atendimento das 8 até às 17 horas. Aqui algumas vagas, mas como a gente sempre destaca, mais de 1.000 oportunidades para vocês que estão nos acompanhando e em busca de um novo emprego. Agora nós vamos ao vivo para Foz do Iguaçu, onde a Julie Cuiava conta pra gente um pouco sobre a lenda do guerreiro Tarobá, que dá nome aí à emissora que completa 47 anos. Julie, bom dia para você. Conta aí pra gente, então, um pouquinho dessa história. E você está em um local histórico, isso mesmo? Histórico, sim, não, Ana Guerra. Muito bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham ao vivaço aqui no Primeira Hora. Eu estou num lugar que é um dos meus preferidos em Foz do Iguaçu, que é o Marco das Três Fronteiras. Esse lugar onde a gente consegue ver a união aí do Rio Paraná com o Rio Iguaçu. Essa união dos rios é muito clara por aqui e esse é um lugar cheio de história para contar. E a história aqui desse lugar, ela tá ligada à história da TV Tarobá, justamente porque ela retrata aqui o nosso índio guerreiro, o índio Tarobá. E a história da TV, que tem 47 anos e temos que respeitar, tem tudo a ver com as lendas da nossa região, com o imaginário da população, porque sim, a Tarobá é sobre isso. A Tarobá é sobre regionalidade, é sobre história para contar, é sobre união entre lendas e fatos históricos. E a gente, inclusive, conversou com um historiador que conta um pouquinho dessa lenda do guerreiro Tarobá, que é, na verdade, uma história de amor com a Naipi, que era uma das índias aí da tribo e que tem tudo a ver também com as cataratas do Iguaçu. Vamos acompanhar o que ele diz pra gente? A indígena Naipi, que é caigangue, de tão linda, quando ela se olhava no rio, o rio chegava a parar para contemplar a sua beleza. E ela estava prometida ao deus cobra Amboá. Só que na noite de consagração, né, do casamento de Naipi com o deus cobra, ela se apaixona por Tarobá e os dois fogem numa canoa, né? Só que quando o deus cobra se dá conta, né, da fuga de Tarobá com Naipi, ele entra na terra, se contorce e abre o rio, né, formando as cataratas do Iguaçu, transformando ele em palmeira e ela em pedra, né, com a distância suficiente para que nunca possam se encontrar, se tocar. E ficaria ele ali em uma gruta à espreita. É isso, gente. Vocês ouviram, né, um pouco da lenda desse guerreiro Tarobá, aí pela voz do historiador do Pedro, que é o nosso parceiro aqui. E agora eu vou mostrar para vocês, vou sair aqui um pouquinho de cena, e está retratado aqui o Deus Cobra e o nosso índio guerreiro, o Tarobá, que se apaixona pela Naipi, e esse é um amor impossível, e aí o Deus Cobra entra, forma as cataratas do Iguaçu, e a gente fica imaginando, né? Não passa um filme na sua cabeça aí de casa? Pois é, essa é a lenda do Tarobá que dá nome aqui, então, à nossa televisão. E a gente tem essa história toda retratada também lá na Praça Naipi, no centro da cidade, em frente ao Shopping JL. E agora eu peço licença para usar imagens da Praça Naipi. E essa história toda foi retratada pelo artista Paz, que é um artista internacional que escolheu aqui a Foz do Iguaçu para viver, né? E para retratar então as histórias que permeiam aqui o imaginário da nossa população. Bom, a Tarobá tem 47 anos de história. Eu cheguei em 2019, então já são 7 anos que eu ajudo a contar um pouquinho dessa história, humildemente, com muito carinho, com muito respeito a quem está aí em casa, sempre trazendo a informação
como ela tem que ser de uma forma imparcial, de uma forma descontraída quando precisa e incisiva em outros momentos, né? Eu sigo aqui em Foz do Iguaçu trazendo todas as informações da Tríplice Fronteira e, claro, agora você aí de casa sabe um pouco da história que dá origem ao nome Tarobá. É esse índio guerreiro e é com toda essa força do índio guerreiro que a gente segue lutando dia a dia aqui para transformar a informação em algo de qualidade e trazer para você aí de casa. É isso, Nauana, é isso, Fernando. Olha, bom trabalho para vocês e que dia mais especial que a gente vive hoje, né? Volto contigo aí no estúdio. Obrigada por todas essas informações, realmente, né, por trazer essa história aí que inspirou o nome aqui da nossa emissora, da Tarobá. Ótimo trabalho para você, Julie. Obrigada pelas informações. E falando em história, a gente retorna com o Fernando Lopes, que está ao vivo do Terminal Oeste, hoje em comemoração, então, aos 47 anos da emissora, trazendo várias histórias por lá também. Fernando. Isso aí, Nauana, e 47 anos de história que oficialmente foram completos ontem, dia 1º de fevereiro. Lá em 1979, nascia a TV Tarobá. Esse ano, muitas comemorações, entre elas, cerca de 200 pessoas correram no domingão de manhã e estou aqui com uma atleta, uma das competidoras, Ellen Santos. Essa daqui, ó, pau pra toda a obra, né? Jornalista, faz de tudo. Como que estão as pernas, minha querida? Atleta é uma palavra muito forte, né, Fernando? Eu sou um projeto de atleta. Vou contar para vocês que estou com muitas dores nas pernas, mas valeu a pena participar de corridas de rua e essa com um significado muito importante, que são os 47 anos da Tarobá. Eu faço parte de 8 anos dessa história, tenho muito orgulho em fazer parte. E foi uma corrida muito legal, muito leve. As pessoas, por serem as primeiras pessoas, procuraram bastante. A organização que a Tarobá fez, como sempre, ontem tinha ali o lugar para você tomar seu chopinho, sua água, a banana, os troféus, as medalhas. Então, todo mundo que participou ganhou dor nas pernas, mas faz parte, porque eu vou me desafiar mais na próxima vez em treinar, igual eu faço minhas reportagens, né? A gente tem sempre treinar e estudar. Para você, qual foi o trecho mais difícil da corrida? Aí da Bagemeyer nós descemos e depois subimos. Ali eu esqueci o nome da rua, mas subimos, que eu não consigo nem lembrar o nome da rua. Mas eu sei que temos equipe, teve uma funcionária da Tarobá que levou pódio. A Ellenzinha estava lá do outro, né? Ellen, vem cá. Isso aí, gente, vocês conferiram detalhes aí, né? A Ellen Santos, que participou então dessa corrida. E ainda falando sobre o assunto, estou aqui com o Luciano Neves, do Esporte, que acompanhou aí então essa corrida em alusão ao aniversário da Tarobá, né? 47 anos. Conta pra gente mais detalhes, Lu. Bom dia para você, bom dia para quem nos acompanha. Corrida especial, né? Corrida especial, afinal de contas, começamos o mês de fevereiro celebrando os 47 anos da Tarobá e com a Tarobá Run, a Ellen falou, ela, uma das corredoras, inclusive a equipe Tarobá esteve muito bem representada, o pessoal do departamento comercial, teve a Ellen, teve a Tátila, teve o Alisson, a Ellen falou da Thaís, que foi a vencedora da categoria dela, representando aqui o grupo Tarobá também, a Patrícia Sonsim, teve uma galera toda nesse universo de pouco mais de 200 corredores, largada ontem, passando um pouquinho das 7 da manhã, e com 17 minutos, o Douglas Ricardo, ele é chamado de pé de vento, foi o primeiro a cruzar por baixo do pórtico da Tarobá, foi o vencedor da categoria geral no masculino. Logo depois passou a Ana Júlia Dias, que foi a vencedora geral no feminino, enfim, uma prova bem diferente. Antes que tu me pergunte, correu, Luciano? Não corri não, mas assim, estava dando todo o suporte ali também para quem precisava, dando um auxílio para o Luciano Carvalho, para o pessoal que estava na organização. Enfim, foi uma corrida bem especial. Né? Luciano, né, que já faz parte aí da história da Tarobá. Quanto tempo, Lu? Conta pra gente. 11 anos, mais de 11 anos, porque a minha história aqui na Tarobá começou no dia 27 de novembro de 2014 e mais de uma década aí acompanhando histórias
ligadas ao esporte. Sempre em frente aí ao esporte aqui da Tarobá. E agora você também traz aí outros destaques do fim de semana. Exatamente. Falar de Campeonato Paranaense, porque a bola rolou no sábado e no domingo, abrindo a fase de mata-mata do estadual. No sábado, então, teve a vitória do Coritiba por 1-0 sobre o Cianorte fora de casa. O Coxa dando um passo importante aí para chegar nas semifinais do Paranaense. Ontem, 2 partidas válidas pelas quartas de final. Londrina empatou fora de casa com o Independente São Joséense. Como é visitante o Tubarão, que tem a melhor campanha do estadual, dá para dizer que o empate fora foi bom. E o Operário, jogando lá no Germano Krieger, fez 2-0 para cima do Azures. Também um resultado que encaminha a classificação do Operário para as semifinais do Paranaense. E ontem teve uma partida também pelo chamado Torneio da Morte, contra o rebaixamento, em que o Maringá goleou o Galo Maringá por 5-0. Dá para dizer assim que praticamente rebaixou o Galo, porque ele tem a partida de volta, precisa reverter esse placar, ficou bem difícil para o Galo Maringá. E o Maringá, que ficou fora das quartas de final pela primeira vez desde 2021 para cá, agora conseguiu, pelo menos com esse resultado, encaminhar a permanência na primeira divisão. Quarta-feira tem o Cascavel nesse mesmo drama enfrentando o Andraus. Na terça, o Foz pega o Atlético Paranaense no jogo de ida das quartas de final. Além desses destaques aí, o que mais você traz hoje do Tarobá Esporte? Vamos mostrar uma reportagem a respeito da corrida Tarobá Run. E para os corintianos, em festa, afinal de contas, ontem teve a Supercopa do Brasil. O Timão vencendo o Flamengo por 2-0. Corinthians é o primeiro time a levantar um troféu aí no futebol profissional em 2026. Muitos destaques esportivos aí para vocês que estão nos acompanhando. Lembrando, Tarobá Esporte de segunda a sexta-feira, sempre após o Jornal Tarobá primeira edição. 12h45, ali depois do jornal a gente já traz todos. Uma segunda-feira bastante recheada aí, com gols dos estaduais, com a decisão da Supercopa, com os gols, todos eles do mata-mata do Campeonato Paranaense. Então, convite especial para você. E, claro, parabéns, Tarobá, pelos 47 anos. Obrigada, Lu, Luciano, todos os dias também aqui no Primeira Hora, de segunda a sexta-feira, trazendo os principais destaques esportivos. Até, ótimo dia, ótima semana, Lu. Para ti também. Seguindo por aqui, pessoal, a tecnologia que permite gravar vídeos a partir dos óculos já está nas ruas e provoca um debate importante sobre os riscos à privacidade das pessoas. Conviver com as câmeras faz parte da nossa rotina. Mas nas últimas semanas, o que tem chamado a atenção são as câmeras em óculos como esse, que têm gravado milhares de pessoas nas ruas sem que elas saibam. Ele tem um design de óculos comuns, mas possui uma câmera na armação. Essa marca fabricou o modelo em parceria com a Meta. Pode acontecer até da pessoa não perceber que está sendo filmada. Então é o uso não autorizado dos direitos de imagem e que pode constituir um ato ilícito. O modelo, que custa mais de R$3.000, tem uma luz que acende quando uma gravação está sendo feita. Só que isso não é regra para os fabricantes. E na internet, muita gente ensina como disfarçar o dispositivo. E isso é visto, pela lei como um agravante, porque você pega a pessoa desprevenida. Ela não teve chance de se opor ao uso de sua imagem. Nosso produtor saiu às ruas de São Paulo com um desses óculos. Sem avisar que estava gravando, perguntou o que as pessoas achavam de serem filmadas sem autorização. Invasão. Invasão, né? Sim. É errado. Sim. E se eu te contar que você já estava sendo gravada? Já estou sendo gravado pelo óculos? Tem gente que gosta, gente que não gosta. E se eu falar para vocês que ele estava gravando com esse óculos aqui? Ah, eu já vi esse óculos. Já vi esse óculos. Uhum. Eu não percebi. A intenção e o local público. Eu acho que é diferente de eu entrar com óculos desse na academia e pessoas treinando com roupas mais curtas. Eu acho que aí sim... Acho que depende muito do local e da intenção. O ano passado, um homem foi preso na Espanha depois de gravar mulheres sem consentimento nas ruas. Aqui no Brasil, de olho nas eleições, o Tribunal Superior Eleitoral proibiu o uso desse tipo de óculos nas cabines de votação. Para o TSE, o acessório pode ser usado para filmar o voto. Segunda-feira, 2 de fevereiro, Primeira Hora especial em comemoração ao aniversário da Tarobá. Ontem, 1º de fevereiro, completando 47 anos. Durante o nosso programa aí, vocês puderam acompanhar um pouquinho da história da emissora e também Fernando Lopes, Ellen Santos, diretamente do Terminal Oeste, trazendo várias histórias das pessoas
porque são para vocês, pessoas que a gente faz aqui todos os dias os programas da emissora, levando a informação para você que nos acompanha. A gente retorna então com o Fernando Lopes, que está ao vivo, direto do terminal. E hoje, então, realmente, comemoração. A partir aí do meio-dia, você vai acompanhar no Jornal Tarobá, primeira edição, uma série muito especial, realizada pela Ellen. E vocês acompanham, então, todos os detalhes aí, né, dessa comemoração ao longo da nossa programação, nos diversos programas da casa. Fernando. Isso aí, Nau. Obrigado a você, ao Luciano, toda a equipe que ficou aí na emissora, vocês que fazem parte da história da Tarobá. Por aqui, muita gente, Arthur Vitor, Ivan Clay Cordeiro nas câmeras, tocou a Ellen Santos e a nossa Juliana Giacchini, que é da Tarobá FM. A Tarobá é TV, é rádio, é internet. Ju, rapidinho, você está com 1 ano de Tarobá. 1 ano. O que te marcou já nessa história? Olha, eu quero falar 2 coisas. Rio Bonito do Iguaçu, né? Fui até lá para ver a tragédia, mas vi a força do povo paranaense, isso me chamou muita atenção. E vindo de uma cidade, né, de Campinas, uma cidade maior, mas fiquei impressionada com a estrutura da TV da Tarobá, né? Uma TV imensa, né, potente. Faço, né, tenho muito orgulho de fazer parte dessa equipe, dessa história. E você, Ellen, 8 anos de Tarobá, o que te marcou? Olha só, Fernando, foram muitos acontecimentos, mas um dos mais recentes, queda do voo 2283. Nós acompanhamos de perto o drama das famílias, aguardando listas, mas com sensibilidade a gente precisava repassar a informação. Isso foi uma das coisas que mais me marcaram aqui dentro da Tarobá, mas tem o caso também de Rio Bonito, que eu nunca havia visto algo daquele jeito, o caso da Juliane, que conseguimos trazer a notícia boa. A gente traz notícias que doem, mas também que alegram, e eu espero continuar aí por mais anos na Tarobá, trazendo as informações aos nossos telespectadores, né, Fernando? Para você, qual que é a missão do jornalismo? A missão do jornalismo é informar, mas eu, como jornalista, eu tenho uma missão interna, que é ouvir todos os lados, contar histórias, eu ser a voz de alguém que não pode. Não importa se é um buraco, se é uma queimada, se é um caso mais grave, a gente tem que ouvir todo mundo. Então, pessoas, mas sempre trazer a informação com verdade, não tentar sempre ouvir todos os lados, porque nós estamos aqui, ó, na frente de todo mundo, então a gente precisa ter responsabilidade. Lembrando, né, que a Tarobá é feita de pessoas também, e a gente é uma equipe muito unida. Eu agradeço muito toda a oportunidade, o aprendizado que eu tenho com todo mundo, todos os dias, principalmente com você também, Fernando, que me ajudou muito nessa caminhada. Tamo junto, querida. Ju, você que está com 1 ano de Tarobá, mas tem uma caminhada no jornalismo já, a missão do jornalismo para você. Olha, é um pouco do que a Ellen falou, né? Mas lidar também com a vaidade, né? Porque assim, o importante sempre é a notícia. Nós somos apenas porta-vozes, né? Então não importa se você está falando com uma autoridade ou com uma pessoa em situação de rua, né? Você está ali para contar uma história, como disse a Ellen. E a Ju, ela estava ao vivo pela Tarobá FM, encontrou pessoas aqui que chamaram a Tarobá e tiveram os problemas resolvidos. Exato, foi muito interessante, né? Falei com 2 senhoras, o mato estava alto, aí as netas passavam por ali, ela tinha preocupação, né, do atropelamento, chamou a Tarobá foi lá para resolver, e uma outra do bairro Montreal, que a lotação não chegava até lá. Equipes da Tarobá foram até lá, acho que até foi a Ellen que foi lá, viu? Porque ela é assim, né? Quando chama para um problema, ela vai lá. E aí o problema resolvido é muito satisfatório, né? Ver que o papel da imprensa está sendo cumprido. 47 anos atrás, eu nem imagino como era fazer ao vivo, se é que dava para fazer ao vivo de um terminal de ônibus. Não tínhamos celulares, não tínhamos compromisso, a essência continuam os mesmos. Nós fazemos isso por vocês, nossos telespectadores, com responsabilidade, buscando sempre o melhor para você. Parabéns, parabéns Cascavel. Parabéns, Paraná, 47 anos de história da Tarobá. Reforçando, hoje, no Jornal Tarobá, primeira edição, série especial sobre os 47 anos da nossa TV Tarobá. Um abraço, obrigado pela sua companhia. Até amanhã. Tchau.